pai da física moderna, nasceu em Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Ele era filho de Vincenzo Galilei e de Júlia Amanati de Pérsia. Sua família era bem humilde e, por volta de 1570, eles se mudaram para Florença. Lá ele concluiu seus estudos e entrou para a Universidade de Medicina, na qual ele cursou por volta de 2 anos e decidiu abandonar o curso porque ele era um apaixonado pelas ciências exatas, física e matemática. Foi por volta dessa época que ele tomou conhecimento das teorias de Aristóteles, da teoria do geocentrismo e da existência dos 4 elementos fundamentais: terra, ar, água e fogo, e também da queda dos corpos. Foi também nessa época que ele tomou conhecimento da teoria de Copérnico sobre o heliocentrismo. Estudos revelam que, por volta de 1581, Galileu Galilei começou suas primeiras observações. Uma de suas primeiras observações foi o pêndulo. Conta-se que o físico participava de uma celebração religiosa quando passou a observar o movimento de um candelabro. Ele utilizou o pulsar do seu coração para medir o tempo de ida e volta do candelabro. Mais tarde, chegou a constatar que não importa a amplitude de cada oscilação, o tempo para sua realização será sempre constante. E hoje notamos isso cotidianamente. Que legal, George! Esse balanço é muito legal! Cuidado, Peppa! Olha só como eu consigo balançar rápido! Em 1581, criou a balança hidrostática, baseada no princípio de Arquimedes, em que o objeto na água pesa menos que no ar. A diferença de pesos é igual ao peso do volume de água deslocado pelo objeto. Já em 1593, criou o termoscópio, um tipo de termômetro antigo. O aparelho media variações de temperatura, porém não fornecia medidas exatas. Apesar disso, a termometria científica e a termodinâmica iniciaram quando Galileu inventou o termoscópio. Por volta de 1600 surgiram os primeiros telescópios na Holanda. Logo se espalharam por toda a Europa. Galileu ficou sabendo e, mesmo sem nunca ter visto um, construiu seu próprio aparelho. Na época, o equipamento não era usado para fins científicos. Galileu foi o primeiro a observar o céu com o auxílio da luneta, e foi com essa luneta que ele deu suas maiores contribuições para a ciência. Na época em que viveu Galileu, acreditava-se na ideia de Aristóteles, de que um corpo com massa maior atingiria o solo mais rápido que um corpo com massa menor, quando largados de uma mesma altura. Galileu foi o primeiro a usar o método científico. Conta-se que Galileu largou os objetos com massas diferentes do alto da Torre de Pisa e conseguiu verificar que, desprezando a resistência do ar, ambos os corpos, independente de suas massas, tocariam o solo ao mesmo tempo. Com a luneta, pôde descobrir as fases de Vênus e, a partir disso, confirmar o heliocentrismo proposto por Copérnico. Também conseguiu ver imperfeições na superfície da Lua, que chamou de montanhas, além de observar orelhas em Saturno, que não conseguia ver nitidamente, mas hoje sabemos que eram os anéis. Ele também conseguiu identificar 4 satélites ao redor de Júpiter, e isto era incrível. Galileu deixou todas as suas descobertas em formas de livros. O mais polêmico deles foi o diálogo entre os 2 grandes sistemas do mundo, onde apresentava o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Os 2 grandes sistemas do mundo provocou ira na Igreja. Na época, tinha como Papa Urbano. Galileu foi chamado para explicar o porquê de ter escrito esse livro e também foi obrigado a negar todas as suas descobertas sobre o heliocentrismo. Caso ele não tivesse negado, ele teria sido queimado, que era o que acontecia com todos que praticavam heresia na época. De qualquer forma, Galileu foi condenado à prisão domiciliar. E, estando em sua casa, ele continuou a fazer experimentos e relatar os seus resultados. Porém, por ter observado muitas vezes o Sol, ele perde a visão e, aos 77 anos, especificamente em 8 de janeiro de 1642, ele falece. Somente em 1979, o Papa João Paulo II
organiza uma comissão para reabrir o caso de Galileu Galilei. Apenas em 1992, o Papa, também João Paulo II nessa época, retrata a fala da Igreja Católica lamentando o acontecido, o tratamento dado